climão na Red Bull. Diretor técnico desafia chefes da equipe. Já a Cadillac encontrou uma brecha e pode levar vantagem na F1. Dirigir para viver já tem data. A nova temporada promete algumas polêmicas. E a Netflix quer transmitir a F1. Streaming pode mudar tudo nos Estados Unidos. A espera acabou para os fãs da Fórmula 1 e também da série documental Dirigir para Viver. A Netflix confirmou oficialmente que a 7ª temporada da produção será lançada no dia 7 de março, trazendo todos os bastidores da temporada 24. Com foco na campanha do 4º título de Max Verstappen, os episódios prometem revelar os dramas, disputas internas e momentos decisivos do campeonato. Desde o seu lançamento em 2019, Dirigir para Viver tem sido um sucesso absoluto, ajudando a popularizar a Fórmula 1 em novos mercados, principalmente nos Estados Unidos. A série é produzida em parceria com a Fórmula 1, oferecendo aos espectadores um olhar exclusivo sobre os acontecimentos que moldam a categoria mais prestigiada do automobilismo mundial. Mas nem só de flores vive a Netflix. Além de seguir investindo na produção da série documental, a Netflix pode estar preparando um movimento ousado para expandir sua presença no mundo do automobilismo: disputar os direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Atualmente, esses direitos pertencem à ESPN, que paga cerca de 90 milhões de dólares por ano para exibir as corridas da categoria no país. No entanto, o contrato da ESPN expira no final de 2025 e a expectativa é de que a próxima licitação eleve significativamente os valores. A Netflix, que recentemente tem apostado em transmissões esportivas ao vivo, estaria estudando uma proposta para garantir exclusividade na exibição das corridas a partir da temporada 26. A entrada da Netflix no universo das transmissões esportivas não é algo novo. A empresa já investiu em eventos como a luta de Mike Tyson contra Jake Paul, que quebrou recordes de audiência em novembro, além de garantir um acordo bilionário para exibir outros eventos, como o WWE. Além disso, a plataforma também adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027 e 2031. Com a popularidade crescente da F1 nos Estados Unidos, impulsionada pela série, a Netflix vê uma oportunidade de ouro para expandir sua audiência e consolidar sua presença no segmento esportivo. Caso consiga os direitos de transmissão da F1, a empresa poderá revolucionar a forma como os fãs acompanham as corridas, oferecendo uma experiência completamente integrada entre os bastidores e a competição em si. A possível entrada da Netflix na disputa pelos direitos de transmissão pode alterar de forma importante o cenário atual da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Se a Netflix conseguir exclusividade, a ESPN e Sky Sports, que fornece a cobertura usada pela ESPN, poderão perder espaço no mercado norte-americano. Atualmente, a ESPN exibe todas as corridas da temporada. Enquanto a Netflix avalia sua proposta, outros mercados seguem com contratos garantidos. No Reino Unido, a Sky Sports tem um acordo vigente até 2029, enquanto no Brasil, os direitos de transmissão pertencem ao grupo Bandeirantes até o final da temporada 25. Se confirmar a entrada da Netflix na briga pelos direitos da F1, a plataforma de streaming poderá transformar a forma como a categoria é consumida, integrando conteúdo exclusivo, transmissões ao vivo e uma nova abordagem na narrativa das corridas. Agora resta aguardar os desdobramentos dessa negociação, que promete ser uma das mais disputadas no cenário esportivo mundial nos próximos anos. Após meses de discussões e impasses entre a FIA e a Liberty Media, o grupo General Motors finalmente conseguiu um acordo para ingressar na Fórmula 1 a partir de 2026. O nome Cadillac estará presente no grid com motores Ferrari, garantindo o envolvimento direto da montadora norte-americana na categoria. Diferente do que se cogitava anteriormente, o time não será uma extensão direta da estrutura criada por Michael Andretti, operando de maneira totalmente independente. Apesar de ainda faltar a oficialização definitiva da FIA, esse é visto apenas como um trâmite burocrático, dado que a entidade sempre apoiou a entrada de uma 11ª equipe no grid. Enquanto aguarda a formalização, a Cadillac tem uma vantagem crucial: o direito de desenvolver seu carro sem as restrições do teto orçamentário e das limitações de uso do túnel de vento, benefícios que nenhuma das equipes atuais pode usufruir. Mario Andretti, um dos nomes mais icônicos do automobilismo e agora membro do conselho administrativo da Cadillac F1, comentou sobre essa situação única. Em entrevista à revista Auto Motor and Sport, Andretti confirmou que, por não estar formalmente integrada ao regulamento vigente da F1, a equipe pode desenvolver seu carro sem qualquer tipo de limitação financeira ou técnica imposta pela FIA. Abre aspas.
As novas regras forçam todos a começarem do zero, e isso nos ajudará bastante. Teria sido muito mais difícil se tivéssemos que iniciar em um momento em que o regulamento já estivesse consolidado há 3 ou 4 anos. Além disso, temos a vantagem de poder nos preparar sem as restrições do teto orçamentário e sem as limitações de uso da nossa estrutura de túnel de vento. Para um time estreante, essa situação representa uma oportunidade valiosa de nivelar o campo de jogo contra equipes já estabelecidas há décadas. Enquanto Red Bull, Ferrari, Mercedes e outras competidoras devem seguir à risca as limitações financeiras e de tempo de desenvolvimento, a Cadillac pode explorar todo o seu potencial, todo o seu projeto livremente, sem comprometer recursos futuros. Embora a Cadillac tenha essa liberdade inicial, há um aspecto que não pode ser contornado: as regras relativas aos fornecedores de unidades de potência. Conforme esclarecido recentemente por um porta-voz da FIA, qualquer novo fabricante de motores que ingressar na Fórmula 1 precisará comprovar que respeitou o teto orçamentário específico do setor nos 3 anos anteriores à estreia. Isso significa que, se a Cadillac quiser lançar sua própria unidade de potência em 2028, precisará comprovar que não ultrapassou o limite de gastos estabelecido pelo regulamento desde 2025. Dessa forma, mesmo que o desenvolvimento do chassi e da aerodinâmica tenha carta branca, o trabalho no motor precisa ser feito dentro de regras pré-estabelecidas para garantir equilíbrio competitivo entre os fornecedores de propulsão. Andretti está bem confiante de que o envolvimento da General Motors na Fórmula 1 trará grandes frutos à equipe, garantindo um futuro sólido e competitivo na categoria. Ele acredita que a entrada da Cadillac marca um novo momento na história do automobilismo norte-americano dentro da F1, de que agora nossos engenheiros sabem que estão trabalhando em algo concreto, que de fato estará no grid em 2026. Antes, não havia garantias, apenas esperança de que o processo de negociação terminaria bem. A Fórmula 1 pode esperar um compromisso total da General Motors. Eles têm um grande orgulho no que fazem. Vejo como se expandiram nas corridas de GT e carros esportivos e quantos sucessos conquistaram. Eles não fazem nada pela metade, são ambiciosos e têm objetivos grandiosos. A Cadillac chega à Fórmula 1 com uma visão clara de longo prazo e o apoio de uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. O caminho até a estreia ainda tem alguns desafios burocráticos, mas o cenário indica que a escuderia terá uma base sólida para enfrentar as gigantes da categoria. Resta saber se essa vantagem inicial será suficiente para transformar a Cadillac em uma força competitiva no grid, ou se o aprendizado inicial e os desafios de uma nova operação acabarão tornando essa jornada mais desafiadora do que o esperado. A Red Bull vive uma situação bem comum nos bastidores. Enquanto o chefe da equipe Christian Horner e o consultor Helmut Marko defendem uma abordagem mais flexível para o carro de 2025, o diretor técnico Pierre Watt discorda dessa visão e argumenta que ampliar a janela de configuração pode comprometer o desempenho do próximo RB21. A discussão ganhou força após um final de temporada desafiador em 2024. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do ano, a Red Bull conseguiu se recuperar com uma atualização significativa para o GP dos Estados Unidos em Austin. O efeito foi imediato. Max Verstappen venceu a corrida, sprint e em seguida dominou as provas do Brasil e do Catar, garantindo mais um título mundial. Porém, esse ressurgimento revelou um padrão interessante. O desempenho da Red Bull variou conforme as condições de pista e a precisão do acerto no carro. No Catar, por exemplo, a equipe teve dificuldades na corrida sprint, mas conseguiu vencer no domingo após ajustes cruciais na configuração. Isso demonstrou que o RB20 possuía uma janela de configuração muito estreita. Quando acertava o ponto ideal, a equipe era imbatível, mas qualquer pequeno erro resultava em uma queda significativa no desempenho. Diante disso, Horner e Marko sugeriram que o RB21 deveria ter uma janela de acerto mais ampla para evitar os altos e baixos do modelo anterior. Watt, no entanto, não concorda totalmente com essa abordagem. Para ele, a solução não está em expandir a flexibilidade do carro, mas sim em encontrar a configuração ideal para cada circuito. Como um sonho, é claro que você quer isso, mas sabe que se aumentar a janela, também reduzirá o potencial geral. Se você observar os outros carros e como eles são pilotados, eles correm de forma incrivelmente rígida. Você quer o carro mais rápido, mas ele não é um carro mais lento só porque a janela de configuração é pequena. A perspectiva do diretor é que, em vez de modificar drasticamente a filosofia do carro, a Red Bull deve trabalhar para antecipar essa janela e garantir que sempre esteja operando dentro do ponto ideal para cada pista. Outro ponto levantado pelo engenheiro é que um carro mais fácil de pilotar não significa necessariamente um carro mais competitivo. Você quer construir o carro mais rápido em comparação com os outros, e não vai reduzir o potencial geral apenas para ajudar o negócio. Você reduziria o potencial geral para ajudar os pilotos a usarem o carro.
mas não para ajudar os engenheiros a usarem o carro. Esse raciocínio já foi aplicado na prática com a atualização de Austin, que priorizou um melhor equilíbrio e correlação aerodinâmica, mesmo que tenha custado um pouco de potencial bruto do carro. O mais importante é o equilíbrio entre um carro que é mais rápido que os outros e um carro que se comporta bem para que os pilotos possam tirar o melhor proveito dele. Para ele, a Red Bull deve aprender com os erros de 2024 e encontrar um meio termo ideal. Em 2023 ficou provado que nossa direção estava certa porque éramos mais rápidos que os outros. Na última temporada, provamos que estávamos errados. Toda vez há um limite em que o equilíbrio tira vantagem em relação ao potencial geral do carro. Temos que mudar isso para este ano. Fecha aspas. Com opiniões divergentes dentro da própria equipe, resta saber qual o caminho que a Red Bull vai seguir para o RB21 e se conseguirá encontrar o ponto de equilíbrio entre velocidade pura e consistência ao longo da temporada 25. E a pergunta do dia é mais fácil do que nunca. No exercício de imaginação, imagina o Grupo Bandeirantes encerrando seu acordo com a Fórmula 1 e a Netflix aqui no Brasil acaba pegando os direitos. E aí, meu amigo, seria melhor do que a Band? Seria melhor do que a Globo? Ou não? Qual seria a sua opinião em relação a esse serviço de streaming da Fórmula 1 para nós aqui no Brasil? Comente aqui embaixo. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço para você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.